dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do vosso Deus. Então, se há selo de Deus, se há marca de Deus, por que só se fala no selo da besta? Por que só se fala na marca da besta? Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Nós, há algumas semanas, já estamos meditando nestas passagens, onde fala da prisão de Satanás. Nós já vimos que Satanás já está preso, que ele foi preso quando Cristo foi crucificado. Vimos que Satanás foi preso não é para que ele não atue no mundo, mas ele foi preso para não enganar mais nações inteiras, onde apenas Israel tinha o privilégio de ter a palavra de Deus em si. E todas as outras nações eram seduzidas por Satanás. Vimos que depois que Jesus Cristo o derrota na cruz, Jesus Cristo ordena aos seus discípulos: agora ide por todo o mundo. Porque toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus Cristo, nos céus e na terra. E agora o Evangelho era espalhado pelo mundo, porque Satanás estava preso para não mais enganar as nações. Então vimos que estes a quem João viu no céu, reinando com Cristo, 1000 anos, foram os mortos, aqueles que partiram desta vida para a vida com Cristo. Estes que morrem em Cristo estão desfrutando do reinado com Cristo, que também iniciou no dia da sua ressurreição, quando ele vence a morte no sepulcro. Então, neste mesmo momento, os cristãos que foram morrendo foram entrando no reinado de Cristo e vivendo com Cristo. Estes mil anos é algo simbólico, que expressa um tempo determinado de início e um tempo determinado de fim. Mas aqui, hoje, nós vamos meditar a respeito da marca da besta. Porque diz assim, que estes que morreram e estão reinando com Cristo, eles morreram porque guardaram a palavra de Deus. E eles morreram porque não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. E eles morreram porque não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Antes de tratarmos dessa marca da besta, eu queria chamar a atenção dos irmãos para que os irmãos refletissem um pouquinho nas marcas de Deus. A besta tem sua marca, e nós vimos aqui. Mas Deus também tem suas marcas. E, infelizmente, os crentes não atinam para isso. E se concentram mais na marca da besta, talvez por medo, do que se concentram nas marcas de Deus, que Deus implantou no seu povo,
que Deus colocou no meio do seu povo. Então é importante que a gente comece a olhar também para aquilo que Deus fez com o seu povo. Não apenas para aquilo que a besta, que o anticristo, que o diabo anda fazendo com os seus servos, com os seus filhos, mas aquilo que Deus anda fazendo com os irmãos, aquilo que Deus vem fazendo com a sua igreja, com o seu povo. Então observe, desde o tempo do Velho Testamento, na aliança de Deus com Moisés, o Senhor Deus vem mostrando que Ele tem marcado o seu povo. Em Deuteronômio, capítulo 6, do 5 ao 9, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Observe a marca de Deus no meio do seu povo. Meus irmãos, vejam que riqueza Deus os concedeu. Deus deu a sua palavra para que os irmãos tivessem acesso constantemente a ela. Poucos povos na antiguidade tiveram acesso. Homens de Deus tiveram que fazer coisas que puseram suas vidas em risco para que pessoas pudessem ter um pouquinho dessa palavra que os irmãos têm com acesso tão fácil. Então, homens tiveram que contrabandear Bíblias, como John Wycliffe, por exemplo, que ele colocava Bíblias escondidas nos sacos de alimentos para que fossem levados às pessoas. Como, por exemplo, na Coreia do Norte, onde é proibido a entrada das Sagradas Escrituras. E cristão é condenado à morte. Os cristãos da Coreia do Sul criaram uma forma de fazer com que a palavra de Deus chegasse às mãos dessas pessoas na Coreia do Norte. E a ideia deles foi colocar em garrafas PET 1 quilo de arroz, um pendrive com pregações e louvores e uma Bíblia isolada em plásticos e amarrada em fita isolante, para colocar num rio onde dá a fronteira da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. E o rio levava essas garrafas. E aquelas pessoas que tinham acesso, encontrando aquelas garrafas ali, teria arroz, um pendrive com pregações e louvores e a palavra de Deus. Uma estratégia muito drástica para um momento drástico. Porque onde não tem acesso à palavra de Deus, onde você não pode levar a palavra de Deus, é preciso que haja esse tipo de sabedoria para que a palavra de Deus chegue a esses povos. E por que 1 quilo de arroz? Porque na Coreia do Norte, para você poder ter 1 quilo de arroz em casa, você tem que trabalhar 3 meses. Algumas pessoas mais simples. E aí, essas pessoas, quando pegassem o arroz, iam ter também acesso à palavra de Deus. Então, observe que a palavra de Deus é a maior marca que o crente pode ter, visivelmente, diante de si. Essa marca pertence aos crentes. Os ímpios, os incrédulos, os filhos de Satanás, os adoradores da besta, eles têm raiva da palavra de Deus. Eles até têm a palavra de Deus em suas casas, eles abrem algum salmo e colocam lá como um amuleto, como um espanta-mal assombro.
mas não usam a palavra de Deus como os irmãos usam. Então essa é a marca de Deus no meio do seu povo. Também podemos ver outra marca que Deus deixou para chamar a nossa atenção. Depois de um dia de chuva, o que acontece é um sinal no céu, um sinal que Deus deixou no céu para lembrar da sua aliança com o seu povo. Gênesis capítulo 9, do 8 ao 15 diz: E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, do gado e de todo animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, e não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então observe que existem muitas marcas de Deus no meio do seu povo. A marca, por exemplo, de um dia especial da semana. Na antiga aliança, no meio do povo de Deus, do Velho Testamento, Deus colocou como sinal, como marca no meio do seu povo, o sétimo dia. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Depois que o Senhor Deus voltou a trabalhar na pessoa de Jesus Cristo, na recriação do homem que tinha se corrompido e se destruído, o Senhor Deus descansa no primeiro dia da semana de toda a sua obra. Ele ressuscita no primeiro dia da semana. E deste dia para frente, o sábado passa a ter uma amplitude como sendo o dia de descanso no domingo. Então, o dia do Senhor é uma marca no meio dos crentes. Então, os crentes muitas vezes se preocupam em pensar nas marcas da besta, na marca da besta, e esquece da marca ou das marcas que Deus colocou no meio do seu povo. O batismo é uma marca, é um sinal que Deus estabeleceu no meio do seu povo. Na antiga aliança, no Velho Testamento, a circuncisão era a marca que Deus tinha estabelecido, e a circuncisão era símbolo de fé, era o selo, a marca da fé, o sinal da fé visível. Como diz em Romanos: como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão, falando de Abraão. E diz: e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Então observe que Abraão recebeu o sinal da fé, o selo da fé. E a circuncisão também tem sua amplitude agora sendo no batismo. Quando os crentes recebem o batismo na água, os crentes estão ali manifestando a marca, o selo, o sinal de Deus em suas vidas. Percebem que os crentes estão cercados de sinais, de marcas, a marca do escolhido de Deus, meus irmãos. Porque muitas pessoas dizem: a besta vai marcar os seus adoradores na fronte e na mão direita. Mas não só é a besta que marcará o povo dela, mas Deus também vem marcando o seu povo. Observe o que diz em Ezequiel, capítulo 9, do 1 ao 6. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar
os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou sobre o querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Então observe que Deus ordenou ao homem vestido de linho que marcasse todos aqueles que pertenciam ao Senhor, selassem eles, pusessem um sinal neles. E todos aqueles que não recebiam esse sinal seriam exterminados. Apocalipse capítulo 7 trata desse assunto. O versículo 2 e 3 diz assim: e vi um anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do vosso Deus. Então, se há selo de Deus, se há marca de Deus, por que só se fala no selo da besta? Por que só se fala na marca da besta? Se nós temos marcas tão belíssimas em nós, porque só precisamos atinar para as marcas dos filhos do diabo. E que marcas são essas, meus irmãos? Muitas pessoas acreditam que é um chip que há de se colocar, e esse chip será ou seria a marca da besta. Quando eu era criança, pensava-se no meio evangélico, e houve uma repercussão muito grande nessa época, que a marca da besta era o código de barra que hoje você encontra nos alimentos. Foi quando começou a surgir os códigos de barra na cidade de Caruaru. Os alimentos antigamente não tinham esses códigos de barra. E quando começou a chegar e com aqueles monte de númerozinhos ali, e os crentes, os evangélicos começaram a dizer: olha, vê, somando isso daqui vai dar 666. É a marca da besta. Não compremos alimentos com código de barra. Porque se a gente comprar, a gente estará aceitando o número da besta. E compravam só os alimentos que ainda não tinham o código de barra. Hoje em dia é impossível comprar um alimento, quase que impossível, que não tenha código de barra. Mas hoje fala-se de um chip. Um chip que possivelmente vai ser implantado na mão das pessoas, para identificar as pessoas em caso de sequestro, em caso de você comprar umas coisas, algumas coisas sem precisar usar seu dinheiro, e coisas do tipo. Mas, se isso será o código da besta, se isso será a marca da besta ou não, o que os irmãos precisam ter em mente é o seguinte: essa marca da besta tem que vir juntamente com a adoração daquele que há de receber essa marca. Meus irmãos, não vai ser tipo uma pegadinha. Não vai ser tipo uma arrumação
olha, vamos colocar o chip em você. E aí você pergunta, olha, mas esse chip aqui é o número da besta? Eu vou ter que adorar a besta? Não, não é não, isso tem nada a ver não. Aí coloca o chip e depois coloca o chip e diz, peguei você, isso é o símbolo da besta, é a marca da besta, agora você é o adorador da besta. Não é assim. A marca da besta tem que vir juntamente com a adoração, as pessoas vão ter que aceitá-la. Elas vão ser seduzidas pelos seus sinais, pelas suas maravilhas, e elas vão passar a ser adoradoras da besta. Elas vão passar a odiar o Evangelho, a odiar o Senhor Jesus Cristo. E elas vão dizer, coloque em mim a marca, porque eu quero seguir a besta, porque ninguém há tão grandioso quanto a besta, quanto o anticristo. Então essa marca é algo que tem que ser visível. Então é simples. Se surgir a possibilidade de se colocar um chip, só é perguntar, o que é isso aqui? Além de ter todos os registros aqui, isso significa o quê? Que eu vou ter que deixar de seguir o meu Deus, adorar o meu Jesus para adorar um governo ou o que quer que seja? Não, isso tem nada a ver com religião ou com adoração a Deus. Então não há problema. Agora, se disser, não, esse chip é para registrar que você, como, por exemplo, em países comunistas que proíbem que você adore a Deus, a outro Deus que não seja o Estado, se vem com essa prerrogativa, então com certeza os irmãos dirão, não coloque. Mas você então vai morrer. Continue não colocando e morra defendendo sua fé no Senhor Jesus Cristo. Mas que os irmãos precisam entender que tem que ser algo consciente. É algo onde você nega a Cristo para seguir a besta. Agora, a marca da besta pode ser algo visível na sua fronte, na sua mão, pode ser que seja. Mas é muito provável que seja algo invisível, como é a marca que Deus coloca dentro do seu povo. Porque nós vimos aqui que o anjo não poderia danificar a terra nem o mar, antes que fossem selados nas testas os servos de Deus. Que selo é esse? Que marca é essa? É uma marca dizendo assim, eu sou de Deus na sua testa, para que todos entendam que você é. Todos sabem que não é assim. Esse selo é algo invisível, é algo que mostra a quem você pertence, através do seu modo de falar e através do seu modo de viver. Então é provável também que o selo da besta seja assim. Que o selo da besta seja semelhante ao selo de Deus. O que é o selo de Deus? Observe, Efésios capítulo 1, do 12 ao 14, diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da glória, da sua glória. Então, observe, há um selo, há uma marca no povo de Deus. Como há uma marca nos da besta, há uma marca nos de Cristo. E a marca dos de Cristo é o Espírito Santo da promessa, selando-os, sendo a sua marca. Ainda, em Efésios, diz assim: não saia da vossa boca, Efésios capítulo 4, do 29 ao 32, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós.
Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Os irmãos percebem aqui qual é o selo de Deus, qual é a marca de Deus nos crentes, como ela se externa, é uma marca interna que se externa. E como é que os selados com o Espírito Santo são? Eles lutam contra a amargura, eles combatem a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia e toda malícia que seja, eles retiram do meio deles. Eles externam tudo que é benigno, misericordioso e poderoso em perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Então os irmãos entendem que há uma marca interna que se expressa externamente. E por que não dizer que a marca da besta também é assim? Que é uma marca interna, ou seja, demônios vivendo dentro dessas pessoas, marcando essas pessoas, selando essas pessoas e dizendo: essas pessoas são minhas, e elas vão fazer minha vontade, e elas vão externar a marca da besta que já está dentro delas. E a marca da besta é tudo que diz respeito a o que é contrário a Deus. Meus irmãos, observem o que é que Paulo diz na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, do 19 ao 21. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purifica destas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, tendo esta marca, tendo este sinal: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Qual é a marca do Senhor no seu povo? O Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo faz com esse povo? Aparta esse povo de toda injustiça, porque esse povo passa a professar o nome de Cristo. Quem é que tem a marca da besta? Todos aqueles que menosprezam o nome de Cristo, todos aqueles que blasfemam do nome de Cristo, todos aqueles que desprezam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, para terminar, eu quero ler com os irmãos em Apocalipse capítulo 14, do 9 ao 12. Apocalipse capítulo 14, do 9 ao 12. Que diz assim: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência ou a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então aqui está a perseverança dos santos. Em quê? Em guardar o mandamento de Deus, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então observe o contraste. Os adoradores da besta recebem a sua marca para adorá-la, para segui-la, para dizerem o seguinte: eu pertenço a ela, eu sou marcado com o nome dela, eu represento o nome da besta.
Em contrapartida, ou em contraste, estão aqueles que não recebem a marca da besta, ou seja, não recebem o espírito do anticristo, mas recebem o Espírito de Deus. Estes têm a perseverança dos santos, e eles são distintos por causa da guarda dos mandamentos de Deus, por causa da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, é provável e possível que seja uma marca visível? Sim, pode ser. Mas de uma coisa é certa, os irmãos precisam se prevenir. Não somente de uma marca visível, mas também de uma marca invisível. Porque se os irmãos começarem a desprezar as marcas de Deus, os irmãos vão começar a ter interesse pelas marcas da besta. As marcas de Deus, a guarda do dia do Senhor. As marcas de Deus, o batismo que faz com que você manifeste perante os homens e as pessoas que você pertence a Ele. A marca de Deus em você observar a aliança que Ele fez com a terra no seu arco-íris. A marca de Deus em todos os aspectos que Ele coloca diante dos seus olhos, que está nas suas sagradas Escrituras. A marca de Deus, da palavra de Deus. Então, todas essas marcas precisam ser valorizadas, buscadas, amadas pelos irmãos. Porque se os irmãos começarem a negligenciar estas marcas de Deus, os irmãos passarão a se interessarem pelas marcas da besta, que é ficar em casa em vez de estar no culto, que é negligenciar a profissão de fé e o juramento que você fez diante de Deus, de seguir nos caminhos dele, que é o desprezo às Escrituras, que é a falta de interesse de saber o que Deus vem fazendo com você. Então, estas coisas farão com que você esfrie para Deus e tenha interesse para com a besta. Os irmãos precisam valorizar as marcas de Deus e se prevenir, sim, da marca da besta, seja ela visível, seja ela invisível. Precisam se prevenir, sim, mas nunca deixando de focar nas marcas de Deus que existem já em você, que é o Espírito Santo conduzindo você a tudo que diz respeito à verdade da palavra de Deus. Que Deus nos auxilie, que Deus nos ajude, irmãos. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de curtir e compartilhar. Ajude combatendo o avanço do mal, lutando, se informando, resistindo e compartilhando conhecimento.